You bastard! We will record in English now, forever. You capitalist bastard. Podcaster is a capitalist bullshit. We will not record it anymore. Bom, eu odeio esse momento, mas ele é absolutamente necessário, e vocês do outro lado também. É isso aí, amigos ouvintes do What the Fuck Cast. Se você está nos ouvindo é porque nós sobrevivemos a mais um episódio, do qual eu gostaria muito de dizer é o quarto ou quinto, mas nós não sabemos. Nós temos muito material sendo editado agora mesmo. Inclusive, gostaríamos de agradecer a recepção que o primeiro episódio teve, né? Foi maior do que pensamos, não foi grande, mas a gente pensou que... Pô, a gente pensou que ia ficar lá, né? Tipo, é o Facebook, né, cara? No limbo, do limbo. Quem é que clica em link que aparece no Facebook? Eu não. Certamente. Eu também não. Se vocês me mandarem os links aí das coisas de vocês, eu vou escutar se vocês forem ouvintes. Mandei pro Thiago, pra mim não. E acabamos de brigar com outra minoria. Acabamos? Bom, vai ter mais. Pô, a gente já falou sobre tanta coisa desgraçada aqui no programa, né? Nossa, é pura desgraça. A gente só fala de... Pô, a gente sentou pau em tudo possível. A gente sentou pau até em coisa que a gente gosta. Pô, né, a gente tava sacando agora nossas edições aqui, como tá ficando os programas finais, a gente não escuta, isso a gente só fala desgraça. Isso é herdado ainda lá do outro programa. E é uma herança do qual a gente vai se desvencilhar muito devagarinho. O tema de hoje, ele vai ser, acho que talvez mais... Nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, já que isso não é novidade para quem nos ouviu em outros podcasts. A gente vai falar sobre distopias, né? O que é uma distopia? A distopia é aquele retrato metafórico de um mundo que é completamente diferente do nosso, e na diferença ele acaba se tornando exatamente igual, usando uma espécie de acentuação das diferenças para mostrar o quão desgraçado é o nosso mundo de uma maneira que fique gritante. É isso aí mesmo. Se nas épocas antigas nós tínhamos uma literatura em que os nossos monstros eram muito mais vulgares, né? Tínhamos lobisomens, Dráculas e criaturas com vários braços e olhos. Agora a gente tem o espelho do parça. Nos últimos anos, né, o negócio se tornou um pouco mais complexo. Os monstros viraram as distopias. Bom, todo mundo já teve contato com algum tipo de distopia, né? Ou não? A distopia mais antiga que eu conheço é o mito da caverna de Platão, que ele falava meio que descrevia ali a sociedade como sendo um grupo de figurões ali dentro de uma caverna, olhando para a parede da caverna sem poder olhar para trás, e tudo que elas viam era
a sombra que você projetava ali. Então, quando passava uma girafa, tu via a sombra da girafa e tu dizia que essa era a girafa. Aquilo, né, tem tanto que tu pode extrair dali até hoje, né? Eu acho que não tem metáfora sobre a percepção humana que tu não acabe voltando para a caverna de Platão. E a ideia dela foi usada em algumas distopias e quase distopias também. Ou seja, nós estamos com um conflito há mais de 3.000 anos. E longe de ser resolvido, né? A distopia, ela é uma maneira genial, assim, de dizer que o mundo é uma bosta e ninguém poder te refutar, né? Até quando esperar até me ajoelhar, esperando a... Vamos começar bem light, bem pop hoje. Vamos pro pop, vamos se vender, né? Vamos tentar agradar alguém uma vez na vida. Não. Quem não é assim que funciona. Não, mas olha só, eu acho que vai pegar assim. um público novo agora. Né? Mas quem acha que nunca teve contato com a Caverna de Platão, ela foi usada numa distopia Café com Leite aí, que é um filme de ação e fantasia de distopia, que é Matrix. Não é uma distopia, né? Mas, pô, ela pelo menos mexe com aquele conceito de realidade que tá na Caverna de Platão, o que tu vê é uma interpretação do mundo, não é necessariamente o mundo real porque tu vê ele assim. E tem aquela coisa de distopia porque, porra, né, a tecnologia que tu construiu se tornou, né, o estopim do teu final, né? Então, acho que eu familiarizei, assim, bastante gente agora com o tema. Só eu achei que tu ia baixar mais o nível, achei que tu ia chegar em algo, jogos vorazes, assim. Eu jamais faria isso. Mas até que podia citar alguma coisa assim, porque tem gente que não tem contato com né, alguma coisa um pouco mais, né, old school ali, né, mas serve, acho que pra se situar, né, no assunto. Tá na tua então, explica aí. Não, mas eu não conheço, eu desconheço essas histórias, eu conheço só por cima, né. Desenvolver? É. eu propôs, bicho. Eu não queria. Não, eu não quero desenvolver isso. Bom, então, né? Viram só, esse ainda é o What the Fuck Cast. Bom, nós temos duas distopias preferidas aqui que já foram comparadas, né? A gente tem essa mania completamente adolescente de pegar duas coisas legais e botar elas pra lutar, tipo, essa é melhor que aquela. Aconteceu no Stoned Cast, num dos primeiros episódios do Stoned Cast, ainda era algo meio. Agora já não é nominável mais, né? Acho que já dá pra deixar essa. Eu acho que já passou a piada. Passou o mistério. Passou o mistério já. Lá acho que foi no quarto episódio, não sei se foi no quarto. Né, o tempo do Stoned Cast tá tão longe, assim, tem uma bruma, assim, envolvendo ele. Tá, mas a gente passou por essa luta literalmente, né? A gente propôs uma luta do George Eubank e do Astolfo Huxley. A capa do episódio era os dois de luva de boxe. Sim, só que eu não manjo de edição, então não vai acontecer aqui. Não, o nosso logotipo foi feito no Paint, cara. E tipo, e eu gostei. Tipo, ou seja, meu padrão de edição é quase nulo. Cara, se vocês acessarem a nossa página no Facebook, provavelmente acessaram, porque ainda não tem outro lugar na Terra para escutar isso aqui, a não ser que os chineses tenham nos pirateado. Cara, é aquele What the Fuck Cast escrito no Paint e uma foto do padre de balão de capa. Eu acho que o padre do balão, ele é o avatar de What the Fuck no mundo, né? Ele é meu herói pessoal. Porra, Thiago, é tão estranho tu escutar assim uma trilha sonora. Eu também acho. E
como a gente tava falando, né, tem essas duas distopias, assim, que eu acho que elas são as que mais pegam em cheio, Tu né? não vai dizer o nome delas mesmo, tu vai... O problema é que a gente muda de assunto toda vez que devagar é vida. Pô, né? Uma é o Admirável Mundo Novo, do Huxley, e a outra é o 1984. Eu achei que a gente tava falando de Convergente versus Jogos Vorazes. Eu me demito. Eu me demito. Por que tu fui falar em Matrix, né? Por quê? Pra gente não ficar só trancado na ideia de distopias literárias, né? Como, bom, a gente já destrancou, né? Falando essas outras bobagens aí. Outra recomendação que fica, né? Que vocês assistam a série britânica Black Mirrors. Ela... Às vezes ela se passa num presente paralelo e às vezes, né, num mundo mais... Uma ou outra vez um pouquinho mais futurista. Eles acrescentam um ou outro utensílio tecnológico ali que vai causar um grande efeito social, né? Inclusive já falamos dela antes, né, em podcasts passados. Daria pra fazer um episódio aqui só sobre Black Mirrors em geral, assim, né? Sobre todos os episódios, eu acho. Todo mundo vai pensar que isso aqui é uma espécie de Stonedcast reciclado, né? É pior. Não, olha só, não é que a gente esteja reciclando o Stonedcast, nem nada assim. É que a gente não é lá muito culto, né? Então nós não podemos entender o repertório. Não, mas aqui a gente pretende, acho que, né, se aprofundar um pouco mais na ideia. Eu também tenho algumas outras recomendações que, desde aquele programa, eu saquei de algumas distopias também, mas a maioria é literária mesmo. Que são? Principalmente O Senhor das Moscas, que é uma das melhores distopias que eu já li, um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que tinha falado do Fahrenheit também, né? O Fahrenheit, que eu falei, que eu só citei por cima lá naquela vez. E esse ano também eu reli um livro que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, pra valer mesmo, que foi Laranja Mecânica, que é uma distopia interessante, embora ela seja bem diferente dessas outras, por alguns motivos. Aquele programa televisivo que passa na Globo ano após ano, deve estar na edição 4000 e lá vai cacetada, que é o Big Brother, né? Uma casa vigiada, né, onde as pessoas ficam assistindo elas o tempo todo. Esse Big Brother ele foi tirado, né, da distopia do Huxley, em 1984, que era o Grande Irmão, que ele vigiava pessoa por pessoa dentro das suas casas através das teletelas, né? Sabe o que é irônico, né? No quanto... Irônico, diria eu? Irônico, diria eu. Por que o Huxley ele acertou mais, né? Não tô querendo fazer aquela comparação imbecil de novo, mas... Tá fazendo a comparação imbecível de novo. Imbecível é o quê? Imbecível! Esse programa, né, ele é, bom, altamente imbecilizante, né, tá, perdemos mais outros ouvintes, mas o curioso é que ele usa usar aquela vinheta que aparece no início do South Park pra... Não, o curioso é que ele usa, né, um elemento do Orwell, né, que é a vigilância constante, mas ele funciona completamente a lá Admirável Mundo Novo. Quer dizer, aquela distopia lúdica de Admirável Mundo Novo é exatamente o tipo de coisa que esses reality shows fazem hoje em dia. Com Lua Santana. E Paulo Ricardo. Uhum. Foi pela década de 1930, né, que Huxley escreveu o Admirável Mundo Novo. Tá com e ele falava aí, né? Não! Se eu tivesse, eu ia dizer o ano preciso, né? Ou ia dizer o ano errado só pra fingir que tentei puxar da memória, então vocês nunca vão saber. Com um ano assim de diferença, sabe? Um ano de... aquele ano de diferença. E essa distopia, ela se passa num mundo que ele é baseado, assim, e centrado no prazer.
as pessoas elas se divertem o tempo todo, elas são muito lascivas também, elas trepam o tempo todo, elas consomem uma droga que deixa elas felizes o tempo todo. O soma. E a única coisa que não acontece ali, não é que não possa, é que as pessoas são direcionadas para aquilo ali, é que ninguém pensa muito sobre as coisas, né? Não existe nada parecido com a ideia de profundidade em nenhum personagem, exceto um deles que nasceu defeituoso, né? Que é o meio que mais ou menos um quase protagonista da história. Então, as pessoas... ali já é a sociedade extremamente programada ao limite. Sim. Né? O Huxley ele levou ao limite. As pessoas elas são condicionadas quimicamente. Uhum. Elas nascem, né, através não são vivíparas, como elas chamavam o que a gente faz hoje em dia, né, desse vivíparo, que bando de promíscuos. E então eles nascem em laboratório com características genéticas específicas para serem divididos em castas para executar cada tipo de trabalho. Vai ter o alfa, beta, gama, e são castas, né, que vai desde a mais ínfima, que faz todo aquele trabalho manual, até os alfas que são, né, possuem todo aquele trabalho intelectual, assim. E desfrutam muito mais de tudo que eles produzem de bom. E também eles são quimicamente condicionados a isso. O mais inferior ele é mais apto a fazer trabalhos braçais e o superior ele é apto a fazer um trabalho, né? E curiosamente, sem nenhum condicionamento químico, né, a nossa sociedade, se vocês olharem bem, funciona exatamente desse jeito. Tem uma coisa ali que eles fazem nos primeiros condicionamentos, né, que eles usam aquele jargão do 200 repetições fazem uma verdade. Eles colocam a criança numa sala que tem uma planta e um livro, e a criança toca naquilo ali, toma um choque, e tipo, nunca mais vai querer saber de planta nem de livro. Eles têm um personagem insatisfeito, né, que ele era para ser de uma casta ali meio que intermediária, quase boa, e só que ele nasceu um pouco mais baixo, né, então por causa disso as pessoas tratam ele um pouco meio assim. Se eu não me engano, foi uma gotícula a mais de álcool na composição. E aí ele sofre uns bullying ali, então ele acaba ficando meio outsider, né, então ele começa, já que ele não desfruta da dose de prazer imediata dele, ele é o cara que vai levar o conflito dentro do enredo. E vale lembrar que é uma distopia, então ela não, né, como a realidade, ela não tem um final feliz. Né? Quais são principalmente porque não é esse o ponto, né? As distopias, elas geralmente são tão focadas nos finais. Sim. Não é uma história de terror, né? Sim. Os pontos, né, que fazem de Admirável Mundo Novo uma coisa que faz a gente pensar no nosso mundo como, né, identificável como distopia. É justamente a maneira como perverteram, né, o Homo Ludens da nossa espécie. É como se divertir intensamente ao máximo o tempo todo, consumindo e descartando e passando para a próxima coisa, fosse uma máxima total. É como rede social, né? Na rede social todo mundo tá sempre feliz, sorridente, com o melhor shampoo, fazendo parecer que a vida é uma grande propaganda de pasta de dente. E as pessoas não são assim, as pessoas são multidimensionais e complexas e sofrem. E a nossa sociedade de exposição e do mostrar e do público, a vida virou uma grande competição onde todo mundo quer mostrar que sofre menos que os outros, ou que se diverte muito mais que os outros, ou que é mais autoconfiante, ou que tem o melhor trabalho. E Admirável Mundo Novo funciona exatamente assim, descaradamente assim. Pelo outro lado, a distopia do 1984 ela é muito mais agressiva. Então, alguns pontos são bem em comum entre Admirável Mundo Novo e 1984. Existe também essa casta, porque eu acho que toda distopia ela é formada por castas, certo? Precisa ter, né, essa casta.
Controle social tu faz dividindo as pessoas em grupos, né? Claro. Só que ela é bem mais... não é tão sofisticado, porque aí que tá a desvantagem entre as distopias. A do Huxley, ela já é uma distopia em seu ápice. Ali, digamos que é a aspiração final do partido, entende? Já no 1974 tu tens uma distopia né, funcionando para chegar talvez num ápice. Ela é dividida em castas também, então tu vai ter o proletário, que é toda aquela cambada esquecida de animalescos, e tu vai ter o pessoal do partido e o pessoal, né, ali, o cabeça, né, o pessoal, o pessoal que trabalha pro partido e o partido, que é o cabeça ali. E você vai ter a figura imponente do grande irmão, algo que não tem na distopia do Huxley, certo? Na distopia do Huxley tu já perdeu essa função, né, daquela... já não há necessidade dessa figura para você seguir, tanto que não há um deus. Existe o Ford, né? Claro, eles reverenciam em Huxley, só que não é uma coisa que... ele não é um ser presente, mas ele é como uma memória daquilo que te levou à sociedade que tu acredita que é perfeita, na qual tu vive. Já no 1974 tu vai ter a figura do grande irmão, que não se sabe nem se ele existe mesmo. Provavelmente ele é só uma figura, uma simbologia, certo? E é para isso que ele serve mesmo, ele não precisa existir. E nessa distopia, né, nós também vamos ter um outsider, que é o Wilson. Sim, Wilson. Winston. Winston. O Winston, como é que ficaria o nome dele traduzido? Washington? Washington. Então a gente vai ter esse cara que o nome dele é um xingamento. O ápice da grosseria. E é muito interessante essa distopia. Esse cara, né, o Winston, ele mostra o trabalho dele, e eu acho que a distopia do Orwell, ela tem uns pontos muito mais bem sacados do que a do Huxley. Os eufemismos de hoje em dia são a novilíngua dele, né? Também tem toda aquela né, o Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? É os caras que manipulam a mídia. Então, tu tem uma... Ensinaram livros e documentos para que ninguém saiba o que era então, real se você no tempo atrás. A mídia de hoje manipulativa é muito engraçado, né? Chega a ser alegórica a do 1984. Eles têm o Departamento do Amor, né? Onde eles torturam as pessoas. Olha o nome já, as ironias. E aí, se vocês acharem assim que isso é absurdo, só acontece na ficção, vamos lembrar da Polícia Pacificadora. Sim. E tem umas sacadas muito geniais, além dessa parte do Ministério da Verdade, que é, né, uma ironia, já que eles manipulam toda a... Pra dar um exemplo, por exemplo, a ração do mês passado foi 80 gramas de chocolate, a desse mês vai ser 60. Eles mudam a notícia de que o mês passado foi 40 e que aumentaram pra 60 esse mês. É uma tirada genial também, né? Isso acontece com a gente também. Acontece? Né? Pô. E é algo que parece... quando tu lê, é algo tão escancarado que tu diz... beira a alegoria ali. E tu pensa, não, mas isso, né, isso acontece? Isso é possível de se ver, assim... apesar de ser tão escancarado. Outra coisa de Orwell que nós estamos vivendo é a hora do ódio, né? Sim. Em George Orwell, existia uma hora por dia que os trabalhadores se reuniam num grande salão, aí aparecia o... como é que é mesmo o nome do Goldberg, que era o traidor, né? Supostamente o cara que tinha traído o partido, essa coisa toda. E aí todo mundo ficava uma hora lá olhando pra foto dele, traidor, filho da puta, vai se fuder, babaca, trouxão, infeliz, cachaceiro, vagabundo. E hoje em dia, né, a gente tá vivendo esse cenário político que ele é totalmente 100% baseado em ódio.
Quer dizer, a gente vê ainda que cada vez menos pessoas que debatam política baseada em fatos ali e sem levar para extremos. Tu consegue ver altos e baixos nos dois lados, né? Mas isso é a exceção da exceção do 1%. Né? Como a gente falou no outro episódio sobre Bolsonaro, né? Quem não assistiu, assista o primeiro episódio. Quem não gosta do PT ama o Bolsonaro. E isso é tão irracional, isso é tão ilógico, isso é tão sem sentido, né? E aí o debate ele não tem mais nada assim que tu possa relativizar e aproveitar o ponto bom do que está ali e tentar balancear as coisas. Não, a balança ela é brutalmente, né, pendendo para um único lado, baseado exclusivamente em ódio, não em fatos, não em sopesamento de fatores que te levem a dizer não, esse aqui tem defeitos e esse aqui também, esse aqui é um pouquinho melhor, eu vou com esse cara. Não, tipo... é 880. Dilma é Satanás, Bolsonaro é meu herói. Não, Dilma é minha salvadora, Bolsonaro é Satanás. E por aí afora. Quer dizer... eu não consigo ver nada de bom no Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo achar uma merda o governo da Dilma. Né? Mas, sabe... Tu não tem que correr pra um lado e ficar hora do ódio, Goldberg, essa coisa toda. Então aquilo ali é muito assim, descaradamente o que tá nos acontecendo, e as pessoas fazem isso dia e noite e não percebem o quão escrachado é a política do ódio, né? Também temos a Novilíngua, né? Que é algo que está acontecendo. O que seria a Novilíngua? A Novilíngua, no livro, eles estão bolando um dicionário que cada vez mais vai decepando a linguagem. São as impalavras, né? Que ele tem, as despalavras, não lembro como é que não tinha lembro o termo certo. Eles, mas... que aí, tipo, o administrador aquele chega pro Winston, eu vi aquele teu troço lá e tu tá usando algumas impalavras, então tu dá um dicionário atualizado e tu não usar mais elas. Então, cada vez mais tu vai decepando a linguagem. Por que decepar a linguagem, né? Aí o cidadão vai pensar, né? Você está emburrecendo, né, as pessoas decepando a linguagem, mas é exatamente o ponto, né? Uma pessoa que não tem uma linguagem construída, uma linguagem complexa, ela não consegue se rebelar, né? Como é que tu pensa em liberdade se tu nem conhece o termo liberdade, o que ele significa? Então são sacadas geniais, né? E quanto mais articulado tu for, mais fácil tu consegue organizar, agrupar e expor os teus pensamentos. Sim. Precisa de uma gramática complexa para poder fundamentar qualquer coisa, porque senão vira rede social, né? tu demoniza o adversário, xinga ele e tu não coloca um agrupamento de ideias que vão se chocar com outras ideias para ver se sai uma síntese, né? Que é a fórmula básica da comunicação minimamente civilizada que desapareceu. Uma coisa sobre novilíngua, né? A gente percebeu que a novilíngua existe porque eu vou contar uma novidade para vocês aí, sobre uma revelação aqui sobre o podcast. Eu e o José somos poetas, né? E, cara, puta que pariu, bicho. Tu não pode pôr uma palavra que algum filho da puta não conheça, que vai dizer, por que tu não usa uma linguagem mais simples e não sei o quê? Essa linguagem antiga. Ou tem aqueles caras que dizem, não, isso aqui é uma palavra em desuso, é a maneira pedante de tu emburrecer alguém, né? Tu usa a palavra dificilzinha pra excluir as outras palavras difíceis. Está em desuso. E eu não gosto de imaginar que existam palavras em desuso. Essa coisa de trocar tudo por um sinônimo simplinho, como estão fazendo as novas traduções de poesia, né? Como é que é o... Eu gostaria de ter um inferno pela birra, um inferno pelo chamego.
Antigamente Rambo queria seu inferno pela cólera, agora ele tem o mimimi da birra. É. Não, e realmente é real. Não era birra, era raiva, né? Mas a gente exagerou dizendo que daqui uns anos ia ser birra, o mimimi da birra. Tem essa ideia que eu acho extremamente disseminada e cruel, que as pessoas têm de usar a palavra, e usam muito errado, a palavra despretensioso, né? Porque a maneira como colocam despretensioso fica às avessas, fica parecendo que toda vez que tu quer se aprofundar numa matéria, num assunto, em qualquer coisa... Isso daí é alfinetada porque eu usei essa palavra ontem. Não, mas tipo... o despretensioso, ele virou ali virou uma espécie de censura artística. Sim. Né? Quer dizer, que mal tem tu ser pretensioso se tu puder alcançar a tua pretensão. Né? Digamos que, pô, de fato, né? Homero hoje não iam gostar muito dele, não. Petulante. Aí no Shakespeare agora, cara. O que você não quer fazer? Outro, não sei, acho que talvez o último dos termos interessantes que o Orwell usa é o crime pensar. Que é uma puta sacada que ele fez. Então, e esse tá paralelo à novilíngua, certo? O que seria o crime pensar? O crime pensar é aquele teu autoflagelo quando tu pensa qualquer coisa que diverge do pensamento da manada, né? Do pensamento do partido, que o partido te impõe. Então, só de tu pensar, por exemplo, em alguma alternativa, tu já tá indo contra a manada, então tu já tá crime pensando. Então esse é um autopoliciamento que as pessoas fazem. Então não é preciso alguém tá ali observando o que tu tá falando no teu Facebook, se tu mesmo tá se policiando pra isso, entende? Como nos Estados Unidos. Em técnica, né, o Orwell já se sobressai bem ao Huxley. Sim. O Orwell, ele é um escritor mais completo, na minha opinião, né? Tipo, melhor contador de histórias. Sim. E o peso que tem em 1984 é complicado, né? Porque acabaria dando spoiler, mas né, aquele fim do 1984 ele te fere, né? George Orwell também escreveu uma outra distopia. Ele escreveu o 1984 num período extremamente sombrio da vida dele. E antes disso, né, quando as coisas iam um pouco melhor, ele escreveu a Revolução dos Bichos, né, o Animal Farm. Que eu acho que é o mais conhecido, não sei se é. Eles ficam lado a lado, né? A Revolução também é bem conhecida. Eu acho que a Revolução todo mundo leu, né? Não tem quem não tenha. Não, todo mundo leu já é pedir demais, mas todo mundo conhece, eu acho. E todo mundo leu. Não, tu tá falando em ler, cara. Eu acho que eu tô no século XIX. O cara lê, velho. Que situa, bicho. Tem resumo na internet, isso aqui o cara vai ler. Fizeram um filme. Tem filme, pra que o cara vai ler? Tá falando em ler? Cara, tem uma outra distopia que ela é uma comédia, é um filme, né? E se chama Idiocracia. Ela parte do pressuposto, né? Tipo, ele pega um casal inteligente e um casal burro pra caralho.
Aí o casal inteligente ali, ele planeja ter filhos, mas primeiro vão terminar nossas pós-graduação aqui, não sei o que, aí tipo... E aí o casal burro ali já tá com 2. Aí o casal inteligente, não, mas agora vamos fazer aquela viagem que a gente tava planejando e adiava tanto, né? Aí volta pro casal burro, já tá com uma tropinha, né? Aí volta assim, ele, mas a mulher ficou doente e tal, vai ter que se tratar, não sei o que. Volta, o cara já fez uma tropa na vizinha. É. E aí eles pegam aquilo assim, estendem isso ao ridículo, né? Os caras não procriam. Só as pessoas burras é que sobraram, assim, uma espécie de seleção natural às avessas. E tem um sujeito, né, que é o protagonista do filme, ele trabalha no exército ali como um... Bom, deve ter crescido, né? Era um cara que gostava de não fazer nada e aí, tipo, ele teve que ser cobaia num experimento de congelamento e acabou sendo esquecido. Ele acorda só nesse mundo emburrecido. E a fala ela tinha se embrutecido muito. E aí o narrador dizia, né? As pessoas não conseguiam entender o que ele dizia porque achavam que ele falava difícil e por causa disso ele devia ser gay. Eu pensei em falar assim quando tu disse que ia acontecer com Shakespeare hoje em dia, mas eu quis dar uma de politicamente correto e me calar. Nos podaram, olha só. Isso foi crime pensar, cara. Foi crime pensar. Olha aí, ó, vocês sacaram um crime pensar ao vivo. Ao vivo. Tem uma cena, né, que tipo, eles saem pra fazer uma coisa muito importante no filme e esquecem o que é no meio, assim, da ação, né, os caras são burros pra caralho. E aí o cara olha pra uma parede, assim, e tem algo escrito, né, e aquilo meio que faz lembrar, ele cutuca o outro. Ei, cara, olha isso. O quê? Você tá lendo? Quer que eu leia? Eu não sou gay, cara. Tá aí as recomendações do Thiago. O Idiocracia ele brinca com a ideia da estupidificação massiva das pessoas, né? E dessa cultura de estupidez, porque eu acho engraçado como, né, a cultura de estupidez ela é extremamente excludente com as pessoas que só querem pensar a respeito de alguma coisa, né? Quem é que... quantas vezes, Giuseppe, a gente não teve que mudar de assunto porque chegava alguma outra pessoa na mesa e aí, tipo, né, tem aquela coisa, o que o Thiago e o Giuseppe falam ninguém entende, não falam em código, essa porra toda, tipo... E eu acho que não... também a gente começava a falar em islandês ali no meio do bar. Não, tipo, realmente. E na real, tipo, cara, eu sei muito bem que a gente não fala nada demais. Só que como não é nenhum assunto do cotidiano, nem da vida do boneco, nem do... Não é o Dunga lá na seleção. Aí, tipo, ficam bravos. Isso não tem cabimento, cara. Eu não entendo porque é que alguém fica bravo porque esse assunto é muito complicado. Eu lembro de uma menina que tava jogando sinuca com a gente uma vez e tal. E alguém me fez uma pergunta sobre algo que estava na Constituição. Ele Thiago, o poeta da sinuca. Se tava ou não tava, né? E eu já tava enxaguado, assim, aí aproveitei aquilo ali pra, tipo, né, dar uma explicaçãozinha mais aprofundada ali, porque na época eu tava com aquilo tinindo na cabeça, né? E aí a moça que tava do lado, assim, ela se levantou com uma expressão de desespero e disse: "Isso é demais pra minha cabeça!" E saiu correndo da salinha. Tipo, como que algo vai ser demais pra cabeça de alguém? Tem que ter brilho, cara! Vão cagar na tua cabeça! Alguém pensou aquilo ali, só precisa entender! Isso te fere a alma! Fere a alma! Como assim eu não vou entender? Eu comi! Tem um cérebro de tamanho normal, como assim não vou entender? Sing we now, sing for
já dessas distopias culturais, assim, tem o Fahrenheit, né? O Fahrenheit, ele já foca mais nessa parte da cultura mesmo. Não tem todo esse maquinário, assim, que os outros têm. Uma distopia em que os livros foram banidos. E os bombeiros, eles trocaram de função. Agora eles são pessoas que queimam as coisas. Livros em específico. Eles realmente têm mangueiras de incêndio que cospem fogo e queimam livros. E então é um crime tu ter livros nessa distopia. E parece meio bobinho assim, mas é bem trabalhado o modo como Ray Bradbury escreve, é bem trabalhado. Ele é um escritor muito bom, inclusive eu já li alguns contos dele depois disso. Escritor muito decente. Não tem, né, todo esse maquinário que as outras distopias têm. Ela é muito mais alegórica, essa distopia, assim, mas ela ainda traz todo esse ponto, né, pra pensar, né, dessa destruição dos livros. Claro que a gente não tá sofrendo isso na destruição dos livros, mas pense que... A destruição do hábito de ler é tão eficaz quanto, né? Claro, e também é como a gente falou no primeiro, não é nem questão de tu destruir o livro, mas quando toda a literatura se torna puro entretenimento, né? Imagina se todos os filmes virassem Velozes e Furiosos, né? Tu acabaria com o cinema, é a mesma coisa que acabar com o cinema. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ninguém tá acabando com os livros em si, mas estão acabando com a literatura. Mas isso aconteceu cada vez que estreiam Velozes e Furiosos, todas as salas ficam passando só Velozes e Furiosos. Já vi muito imbecil dizendo que isso aí é livre mercado, porque, né, não tem nada de livre porque tu não te dão escolha, né? A propaganda, ela funciona na tua cabeça de tal maneira que tu não sabe que existem outras coisas. Então aquilo ali já é feito pra ser esmagadoramente lucrativo. Então tu não tá escolhendo porque tu não sabe quais são as outras opções. Porque eu acho que o livre mercado, ele tem aquele ponto da concorrência, né? Então não é nenhum nem outro. Sim, e a concorrência pelo melhor produto, ela acabou quando as grandes companhias podiam concorrer com a propaganda mais cara. Sim, virou monopólio. Então, tipo, cara, tu pode surgir agora ali com um refrigerante muito melhor que a Coca-Cola. E o que vai acontecer contigo? Tu vai ser achado num beco. Espancado, pegando fogo. E a Coca-Cola vai lançar o teu refrigerante. E tu vai ganhar um trocado pra não contar pra ninguém que isso aconteceu. Agora, tipo, tá, isso é um caso esdrúxulo e tal, e, tipo, não se convence ninguém com esse tipo de exemplo. Mas na prática, o que ia acontecer? Tu não ia ter espaço, a abertura de mercado. Cedo ou tarde, assim que tu começasse a ganhar notoriedade com aquilo ali, se fosse mesmo tão bom, a Coca-Cola ia te oferecer uma grana assim pra tu... Olha, ia ficar bem ok, tu ia vender a tua fórmula, provavelmente ia se arrepender anos depois, mas tu nunca vai conseguir partir do zero e criar uma coisa que vai derrubar a Coca-Cola. Isso não vai acontecer, ela te compra primeiro. Até porque o crescimento de empresas no nosso sistema de capital, ele precisa crescer sempre e devorar o menor sempre. Se tu para de crescer, tu desmorona, né? Então é um sistema desigual. Então livre mercado nada tem de livre. A única coisa livre são os preços, como dizia o Eduardo Galeano. Quisera nós se fosse livre, né? Porra, é! Morrison no filme dele, daquele dirigido pelo Oliver Stone, maravilha do filme, ele faz aquela provocação logo no começo, né, quando na introdução ele pergunta: você viveu uma boa vida? Dá pra basear um filme nela? E é interessante porque o Morrison viveu uma boa vida e deu pra basear um filme nela. Mais de um. Mas agora, olha a obra desse sujeito, né? Pra alcançar essa imortalidade toda, né? The Doors fez algo icônico e eterno
insubstituível. Hoje em dia, tu vai ter provavelmente o filme contando a história da vida da VTube, sabe? E, quer dizer, não, o grandioso não é mais recompensado. O vendável é recompensado. Sim. Eu não lembro quem era o autor que dizia, né? Dos medíocres eu só quero o desprezo. E, tipo, acho que é a única coisa que nos consola. Assim. Não tô dizendo que, porra, a gente produz grandezas, né? Mas. Porra, é bem menos produto do que essas coisas que estão circulando e tendo visibilidade. Pode falar. Ele ficou. Deixa eu falar sobre uma coisa sobre o Senhor das Moscas, né? Que, tá, então introduz aí o Senhor das Moscas, porque você não vai Não, é só um. Como é que eu posso dizer? Um lamento que eu tenho, né? Na faculdade, ele tinha uma biblioteca maravilhosa. O que eu descobri de obra, assim, que, porra, né? Eu acho que eu peguei. Uma caralhada de coisa foda ali, de literatura valendo mesmo. E aí tinha a parte mais da direita da estante que, tipo, eu ia da esquerda pra direita, assim, tipo, devorando os livros um por um. E o Senhor das Moscas tá lá no finalzão, sempre louco pra ler ele. Cara, acho que eu li quase tudo que tava ali e o Senhor das Moscas sempre ficando pra depois, assim. Agora eu tenho que, sei lá, vou ter que comprar esse livro porque aquela biblioteca não existe mais. Era isso. Pô, eu recomendo. Não, também comparado com os outros não tem a mesma densidade, mas é uma distopia, traz algumas críticas e algumas reflexões, só que ela ela difere em alguns pontos, né? Ela fala sobre algumas crianças que naufragaram e elas ficam ilhadas, né? Numa ilha, óbvio. E ilhadas na ilha. E aí tem uma fumaça Opa, errei. Série errada. E então elas elas se juntam, né? Todas as crianças que estavam ali caídas e tentam formar uma pequena sociedade. E não dá muito certo. Não dá muito certo. Só que são crianças. A maioria tem 6, 8, as mais velhas têm entre 10 a 12 anos no máximo, assim, né? E foi uma sacada muito interessante do William Golding, é o autor, né? Porque ele usou crianças ali, então a gente tem toda essa aura, né? De que crianças são... Quer dizer, as pessoas têm, né? Eu já não dou meu braço. Eu não engulo isso aí, não engulo isso daí, não, hein? Mas, enfim... Pra você aí que gosta de criança, que acha criança fofinha aí, né? E ele trouxe aquela crítica do Hobbes e do Rousseau, né? O estado natural e... o Hobbes ele tinha aquela do homem é o cão do homem, né? O homem é o lobo. Calma! Ainda não! O homem é o lobo do homem, então os caras selvagens ali soltos vão se matar tudo, né? E já o Rousseau ele tinha aquela ideia do pão selvagem, né? Era o contrário, né? Tipo, civilizou, estragou, fudeu, tava bom antes. Fudeu. Então aí, pô, tá aí uma briga complicada, né, cara? Só ver que os dois estão errados. De acordo com os estudos, né, mais recentes dos etólogos, biólogos que estão estudando principalmente bonobos e chimpanzés, construções sociais com valores morais, essa porra toda é totalmente inerente dos primatas, quer dizer, macacos criam sociedades com regras morais e fazem julgamentos entre si, então, tipo, nunca existiu o estado primitivo que eles descrevem. Sim. Dito pelo Rousseau, por exemplo.
Ou pelo Hobbes Ou- também, ou- né? ah, Tipo, tá, sim. o período anterior à Sim, sociedade sim. organizada, não, ela sempre foi Sim. rudimentarmente mais ou menos o que é. Porque Certo. é coisa de macaco, e macaco faz isso. Na época do Rousseau foi aquela época da descoberta, né, dos indígenas da América e então teve toda essa discussão e aí o livro ele põe essa discussão, né, já que tu tem crianças que não têm aquele conceito de sociedade, né, estabelecido, eles não manjam ali, né, É. das coisas. Então, tentando formar uma sociedade ali que consiga sobreviver. Então, vão haver conflitos ali. Vai ter um personagem que tende pro lado racional, né? Que quer fazer a fogueira para as pessoas serem avistadas, e tem o outro que é piradão, né? Tem que sempre o que é no meio, né? o outro é o que é, o outro que é, aqueles porcos ali, vamos caçar esses porcos aí, vamos. O que já foi criança também. Ah, mas é uma imagem que eu não quero na minha cabeça. She fell in love with this crazy machine. She leaned over what was can't start clean. Essa distopia ela é muito mais. Ela tem muito mais com o nosso. É muito mais em branco o ser humano, né? Porque É. toda a sociedade, né? Ela é paradigmática, né? Com os mais velhos passando os costumes para os mais novos, e as pessoas repetem aquilo. Não sabem porque estão repetindo, mas estão repetindo o que é ensinado. Ele pega um bando de crianças sem referência nenhuma, sem costume nenhum. Isso. E aí sim, é só ali que tu pode ter o ser humano em branco, pré-civilizado. E então é uma baita recomendação. Eu não tenho medo de dizer que dá pra botar lado a lado com 84, Admirável. Eu podia recomendar um livro para vocês que se chama O Mágico. O Mágico, ele é bem mais centrado em dois personagens que representam basicamente dois tipos de pessoa, né? Sim. E ele é voltado para a capacidade humana de fazer o mal, né? Se trata de um pirralho no colégio que ele vai fazer uma apresentação de mágica, e tem um valentão que fica completamente furioso porque, tipo, vê o pivete fazendo mágica e ele não sabe fazer mágica. E aí ele, tipo, começa com ele acaba surrando brutalmente o guri, muito brutalmente, assim, tipo, a coisa de quase letal, né? E ali começa a se desenvolver a trama, assim, essa perseguição que o Brutamontes vai continuar tentando fazer, assim. A vida dele é de se dedicar ao ódio ao pirralho que fazia mágica. E tem um personagem ali que ele aparece no meio do livro, ele vai visitar os dois, ele vai visitar o valentão na cadeia e vai visitar o moleque no hospital. E ele fala que existem dois tipos de gente, essencialmente, né? Que são aquelas que têm o potencial e fazem, e aquelas que perseguem esse tipo de gente. Eu acho que socialmente tu vê muito disso, tipo Sim. de coisa, né? Tipo, Giordano Bruno e a Inquisição, Galileu e a Inquisição. Tem aquela pessoa que ela é essencialmente assim predatória daquele indivíduo que se sobressai no grupo, né? Uma espécie de deturpação da luta por território, né? Tipo, se a gente fosse como os outros primatas ali que disputam só fisicamente, mas como não é assim, Sim. tu vai ver um jogador de futebol sendo, né, territorialmente ameaçado pelo pivete que sabe muito de matemática e vai explicar ele. Isso não faz nenhum sentido. Cara, o bullying assim, ele é tipo nada mais do que uma falha no mecanismo de disputa territorial da nossa espécie. You can blame me.
ó, não vamos comprar briga de graça. Você que gosta de Jogos Vorazes e de Convergente, deixe de ser burro. Leia 1984. De onde você acha que surgiu esses livros? De 1984, de Admirável Mundo Novo. Não leia o cocô, leia a comida que virou cocô. Puta merda. Acho que agora deu pra atrair públicos, né? Ouvintes, antes que vocês fechem o navegador, foi um prazer, obrigado por ter acompanhado até aqui. Acho que agora deu pra... Não, mas vocês podem ter mau gosto, mas terem humor. Compensem o mau gosto com humor, pô. Vocês podem ter mau gosto, assim, mas aquela capacidade de aprender uma coisa uma vez na vida, né? Porra. Cara, por que eu sempre ofendo os ouvintes? Não sei, vai ver. Eu já fazia isso lá no Stone de Cast, né? Vai ver, seja... Não sei. Vamos chamar um psicólogo aqui no próximo programa. Pra descobrir esses instintos autodestrutivos do Thiago. Ele não quer ficar famoso. Tem uma coisa que eu odeio muito mais, então. Sabe o que eu odeio de verdade? Não ouvintes. Cada pessoa entre os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra que não escuta o WTFcast é meu inimigo de morte. Eu detesto vocês, espero que vocês tenham desinteria amebiana, depois sejam atropelados por um ônibus e o cadáver de vocês seja violado por zumbis hipsters. Tá. Por digs. É. Quem não entendeu, assista Sons of Anarchy. É outra recomendação, hein? Não é uma distopia. É uma distopia? Bom, sei lá, tipo... Tudo é uma distopia, porque se é baseado no mundo real. Então, tipo, tem um monte de coisa palha ali. A polícia, tem aqueles caras que dão tiro nele. O Thiago odeia policiais. Não. Policiais que estiverem nos assistindo, eu não tenho nenhum problema com a profissão. Ela é muito digna e essa coisa toda. Inclusive, dá o ganha-pão do Thiago. Continuem pegando os clientes dele. One lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind, and I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me, from a fight I could not win. Cara, não importa assim que tipo de pessoa tu é, o que tu faz da vida, porque tu gosta. Se tu escutar isso aqui sem ter senso de humor, tu cedo ou tarde vai ser alvejado e ofendido. Não tem como, cara. A gente se ofende aqui. Não existe nada que não passe pelo... não, eles mexeram com isso aí, pô. A gente só respeita as vozinhas. As vozinhas a gente até hoje não xingou. É isso aí, ouvintes do WTFcast. Esse foi o terceiro episódio deste podcast. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, se vocês gostarem, compartilhem, curtam a nossa página. Valeu, até a próxima. You can go to hell. Aqui vai ser sempre no acho, né? No acho. Sim, a gente acha que tá fazendo podcast, a gente acha que as pessoas estão ouvindo o podcast. Alô?
Alguém na outra linha. Mais fácil falar Stonecast do que o WTF. O WTFcast fica muito melhor escrito do que falado. Não, o WTFcast ele tem um logo carismático. Ele tá sob a batuta do padre do balão. Pá, Isso aqui pô, alto nível. o outro tinha o gordo. O tri é que a gente consegue xingar as coisas sem ser o Nando Moura, né? Ah, sim. Eu acho que isso aí faz diferença. Ninguém aqui manja tanto de escala pentatônica e tal assim. Eu já vi esse cara tocando guitarra, meu. Ei, sério, tipo, por que ele não é mudo? Sei lá, cara. Pensa em todos aqueles guitarristas que tu gosta de ouvir, mas nunca ouviu eles falando. Fica pensando, meu cara. Porra, o Tony Iommi é nazista, ou... O Malmsteen queima mendigos. Acho que é algo do guitarrista. Guitarrista é tudo mau caráter. Ex-guitarrista também. Tá, cara, o ex-guitarrista é como aquele bandido que virou crente, cara. Ele foi salvo. Não.